nossa passagem de hoje tem a ver com a ênfase que nós estamos dando no culto de hoje, na liturgia, a respeito da Trindade. A Trindade é um mistério. Então, por isso, o texto escolhido para hoje é aquele texto que é uma doxologia do apóstolo Paulo, em Romanos 11, versículos 33 a 36. A palavra de Deus diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. Doxologia, Romanos 11, 33 a 36. Meus irmãos, quando Jonatas e Pedro ainda eram crianças, numa das nossas viagens, conhecendo a terra dos meus pais, na Bahia, no sertão baiano, uma cidade que é próxima de Lençóis, nós resolvemos conhecer a Cachoeira da Fumaça. Acho que alguns de vocês conhecem a Cachoeira da Fumaça. É uma das cachoeiras que tem a maior queda no Brasil. E nós fomos. Chegamos à trilha que levava à Cachoeira da Fumaça. Uma trilha muito íngreme e muito longa, e nós subindo por aquelas pedras, e depois a gente chega no platô, ainda não chegou na cachoeira, e você anda nesse platô que é bonito, é agreste, é bonito tal, mas também igualmente longo, muita caminhada, mais de 1 hora de caminhada. E daqui a pouco você começa a ver um pequeno riacho, águas entre as pedras, as rochas, uma visão elevada, uma visão de todo o campo, de todo o horizonte, lá de cima, mas uma decepção muito grande. Cadê a cachoeira? A trilha não leva a você ver a cachoeira. Você tem que ir até uma rocha dessas, e aí já começa o abismo, deitar nessa rocha e olhar para baixo. Aí sim você vê a cachoeira. Até a hora de deitar nessa rocha, até a hora de ir a essa rocha, tudo decepção. Mas a hora que você tem que ir para a rocha, aí começa o maior medão, porque você só vai vendo depois da rocha um abismo, um abismo, um abismo, tanto que você tem que deitar para ficar seguro e as pessoas segurarem você, seus pés atrás, para tomar cuidado. E aí imagina a gente com 2 crianças, Lênia e eu, ainda bem que ela é corajosa. E aí depois do medo, aí depois da decepção, aí quando você enxerga, aí você fica maravilhado. Você fica de boca aberta. Você fica impressionado. Que cachoeira é essa? Que coisa mais linda! Valeu a pena todo o esforço, todo o medo, valeu a pena toda a aventura. Uma das coisas do meu ministério que me deixa muito feliz é uma época que eu consegui, junto com alguns irmãos não da igreja, não crentes, a gente tem um estudo bíblico evangelístico. E aí, quando a gente abria a Bíblia, toda segunda-feira à noite, e tem alguns deles aqui ouvindo a gente, toda segunda-feira à noite, parece eles falavam que naquela noite, de segunda para terça, eles não dormiam pensando na palavra que foi estudada. E eles perguntavam para mim,
Por que que a Bíblia não é uma coisa lógica, que nem 1 mais 1 são 2? Por que que a Bíblia não é como você fazer um pão que você segue as receitas? Por quê, meus irmãos? Porque a nossa fé, ela tem um aspecto que nós não valorizamos tanto, e o pior é que a palavra de Deus valoriza muito, é o aspecto do mistério. Existe algum mistério maior, mais impressionante do que a Trindade? Um único Deus em 3 pessoas? E é a fé cristã que tem esse mistério, não tem outra fé com esse mistério. Um mistério que tem a ver com a pessoa de Deus, o ser de Deus. Então, essa passagem que nós lemos hoje, a liturgia toda, está fazendo um convite a cada um de nós, pessoalmente, mas também essa passagem e essa liturgia de hoje está nos convidando como igreja. E o convite é de nós sermos uma doxologia viva, assim como o nosso Deus é. Vocês sabiam que o Romanos 11, esse finalzinho onde tem essa doxologia, na verdade, é um arremate do apóstolo de tudo aquilo que ele falou desde o capítulo 1, versículo 1. E o que ele falou do capítulo 1, versículo 1 até agora em Romanos 11, 32? Ele falou da doutrina cristã. Ele falou do evangelho de Jesus Cristo. Ele falou da doutrina pura desse evangelho. É uma teologia até ali. A vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus. E uma teologia centrada na cruz. Aí, de repente, o arremate de tudo isso é uma explosão de louvor, uma doxologia. Doxologia é isso, uma explosão de louvor, espontâneo, natural, que vem lá da alma, que vem lá do interior. Paulo mostrou toda a teologia e com arroubo, com arrebatamento, com elevo, ele oferece a Deus uma adoração, porque ele conseguiu contemplar essa teologia. E começa esse arrobo, essa passagem, com essa interjeição, essa letrinha acentuada, ó, uma letrinha apenas que exclama, que exprime, que revela toda a diversidade da nossa alma quando contemplamos com afeto todas as impressões da nossa alma quando contemplamos o nosso Deus. Não só o seu plano amoroso, obra amorosa, mas contemplamos o ser de Deus. O que a Trindade nos fala? Da natureza de Deus. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é o Espírito Santo, 3 pessoas. É o ser de Deus, é a natureza de Deus. E Paulo, então, não tem palavras e diz, ó riqueza de dons, de generosidade, de graça, ó riqueza, ó sabedoria, ó conhecimento diante de toda essa obra de Deus. Mas, de frente com a pessoa de Deus, não só com a obra de Deus, o apóstolo está mais contemplando o ser do Senhor. Ele deu um passo a mais. Ele não ficou só na teologia. Ele deu esse passo à oração, à adoração, à doxologia. E, meus irmãos, só uma coisa interessante. Você sabia que a partir do Romanos 12 até o final, 15, agora é a consagração dos crentes? Agora é o compromisso da igreja? O relacionar deles, o servir ao mundo, a missão? Então, a doxologia está como arremate da doutrina e antes do compromisso. É um caminho que nós temos que passar. E só passando ele nós vamos poder nos consagrar de verdade e perceber toda a riqueza da obra de Deus. Eu não vou dar muito exemplo, eu pensei em alguns exemplos aqui, mas só um, por causa do tempo.
Poderia dar vários exemplos. Quando a gente chega a uma conclusão dessa, o apóstolo fez essa adoração, e a gente começa a compreender o lugar do mistério na nossa vida cristã, a gente fala, não, mas não é isso que a Bíblia toda está fazendo. Por que que existem tantos salmos? E o que a gente vê nos salmos? Explosão de lamento, de oração, de louvor, de adoração, a fé cristã. Mas um exemplo bem simples. Mulher adúltera pega em flagrante adultério, né? Trazida pelos teólogos, os entendidos na doutrina. E eles aplicam a doutrina naquela mulher, falando para Jesus. Jesus, a lei diz que nesse caso ela deve ser apedrejada. E Jesus confirma, é verdade. Está escrito na teologia, está escrito na palavra. A lei de Moisés, é verdade. E onde está o mistério? Onde está a riqueza? Que aqueles homens não conhecem, não sabem. Ficaram apenas na teologia. Está naquele finalzinho que Jesus pergunta para a mulher, mulher, cadê os acusadores? Eles não te condenaram? Não. Nem tampouco eu te condeno. Aí está o mistério. Está o passo a mais. Não fica só na letra, na teologia, no conhecimento, na argumentação. Vai para a poesia, vai para a graça, ó riqueza, ó sabedoria, ó conhecimento. Nem tampouco eu. Mas olha, vá em frente, viva. E não fique mais com a mesma vida. Ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais ela foi a mesma, porque ela conheceu a teologia junto com o mistério. Ela conheceu a teologia junto com a riqueza da graça, do conhecimento, ó riqueza. Ela podia muito bem falar que nem o apóstolo Paulo naquele momento, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento. A gente poderia falar dos discípulos de Emaús, mas deixa, já tem bastante coisa. Acho que já deu para entender. Meus irmãos, eu tenho olhado para a igreja hoje, não só a nossa igreja, mas a nossa igreja também. A igreja cristã, a igreja evangélica. E o que eu percebo são duas linhas, mais ou menos, que a gente pode dividir, pode ter mais, mas duas. Uma é aquela linha pragmática, procurando na fé, na vida cristã, aquilo que funciona. Onde os motivos da reunião de oração são pedidos. Os motivos se confundem com pedidos. E é interessante porque a gente pede e recebe. Funcionou. Ponto final. Deu certo. Mas que vida cristã pragmática, centrada em nós mesmos, no nosso bem-estar, nas minhas decisões. Mas o outro que eu tenho visto, com alegria por um lado, mas com tristeza por outro, nós viramos uma igreja que fica defendendo a fé. Uma igreja que defende a apologética. A teologia está acima de todas as coisas. Nós da Igreja Presbiteriana do Brasil nos orgulhamos de ter uma boa teologia. É verdade, é uma boa teologia, mas eu fico feliz com isso, alegria. Mas a tristeza é que nós estamos centralizando a teologia. E por que nós estamos centralizando a teologia? Nós estamos ficando pessoas chatas. Pessoas que não agradam, que não atraem. Pessoas secas, frias. De uma vida cristã sem graça. Uma vida cristã de palavra, de letra, de defesa da fé. Agora, a oração súplica é importante? Tem uma importância muito grande. Ela está correta. Foi o próprio Jesus mesmo que pediu para a gente pedir, orar. A palavra de Deus é uma palavra de doutrina, de verdade, bom demais. Mas os fariseus eram bons em doutrinas.
Mas as doutrinas não mexiam com o coração deles, eles não davam um passo a mais. Eles sabiam onde Jesus ia nascer, mas não foram lá, que nem os magos que foram e adoraram. A gente fala que a verdade é importante, e é muito importante. Mas presta atenção nisso. A verdade liberta. É verdade. Nos liberta do pecado, nos liberta do vício, nos liberta da ignorância espiritual, e a lista é enorme daquilo que ela nos liberta. Mas a gente valoriza do que a verdade nos liberta. Mas nós não pensamos no próximo passo. Nos liberta para quê? Para quê? Simplesmente nos libertar? Só um pouquinho, dá licença, gente. É possível, a partir da verdade, contemplar o mistério de Deus. O mistério de Deus. Eu estou correndo risco aqui nessa mensagem, porque falar de mistério de Deus é falar de uma coisa muito subjetiva. Mas eu gosto de ser subjetivo. Porque Jesus era subjetivo. E sabe por que Jesus era subjetivo? Porque ele era mais do que teólogo. Ele é aquele que fala lá no Antigo Testamento: eu quero ter uma língua de eruditos para trazer a boa palavra para aqueles que estão quebrantados. A adoração de Paulo chega ao mistério de Deus. E o mistério de Paulo é com exclamações de admiração sobre a natureza revelada de Deus. Riqueza de graça de dons, agir sábio, conhecimento alto demais, quem pode alcançá-lo? É insondável, é inescrutável, não se pode esquadrinhar, não se pode medir, não se pode compreender totalmente. Mistério. Mas o mistério de Deus é um mistério revelado, assim como a sua ressurreição. Ele revelou aos discípulos, mas eles só foram ficar fascinados e entender na hora que aconteceu. O mistério de Deus. A doutrina já tinha dado, mas precisava um passo a mais. Mistério de Deus revelado que nos enche, mas na hora que nós, como humanos, queremos controlar, nos escapa. Esse é o mistério de Deus. Ele revelou, mas nós não compreendemos totalmente. A outra história que eu ia falar, bíblica, a respeito do mistério, é aquela hora de Jesus com Emaús. Enquanto ele fala teologia, aquece o coração deles. Mas é só depois que ele vai à casa deles, que ele senta à mesa, que ele parte o pão, mistério, poesia. Aí os olhos enxergam, aí o coração entende, os olhos e o coração agora em harmonia. Nosso coração ardia, mas nossos olhos ainda não viam. Mas na hora do mistério, nossos olhos veem. E aí, na hora que eles enxergam, eles podiam querer pular para o outro lado da mesa e abraçar Jesus. Jesus vai embora, porque o nosso Deus não se controla, ele é o Deus do mistério, o Deus que nos escapa. Meus irmãos, pensem no lago mais cristalino do mundo, e existe, pode ser até que seja na cidade de Bonito. O lago mais cristalino do mundo é como o mistério de Deus. Mas não se pode ver o fundo. Ué, mas é cristalino, as águas são límpidas, por que a gente pode ver o fundo? Porque o fundo é muito fundo. O fundo é profundo. A profundidade do lago é tão grande, tão extensa, que por mais que as águas sejam límpidas, nós não conseguimos enxergar todo o fundo. E 3 perguntas aqui que Paulo nos faz, que chamam a todos nós a uma reverência suprema, a um maravilhamento solene, a uma exclamação fascinada, aquelas perguntas que falavam assim: coloque-se no seu lugar, você é muito limitadinho, e olha a grandeza do seu Deus, olha o mistério, porque ele fala assim: quem que compreende a mente do Senhor? Quem entende o intento do seu coração, os desígnios de Deus? Quem entende? Fiquem em paz. Meus filhos, fiquem em paz. Porque a pessoa de Deus é que cuida de nós.
Existe um dinamismo muito grande nesse Deus de uma vida borbulhante que nós não conseguimos compreender. E aí o Paulo, novamente, uma segunda pergunta, fala: quem foi que aconselhou ele? Quem que deu conselho a ele primeiro para ele fazer essas coisas? Ninguém. Ou quem deu a ele algum recurso, qualquer coisa antes, para que seja recompensado? Ninguém. Meus irmãos, convite a sermos uma doxologia viva, assim como o nosso Deus. É um convite a todos nós. Chama o pastor, chama o obreiro, chama o conselheiro, chama o seminarista, chama o teólogo, chama a todos, você, eu, todos nós, para o mistério, para a adoração de Deus. Nós temos a doutrina, graças ao Senhor. Nós temos a teologia, louvado seja Deus. Mas nós somos chamados a dar um passo a mais, a oração, a adoração, a não ficarmos naquela doutrina aguerrida, central na vida cristã, que insiste em brigar para ter razão o tempo todo. Que briga feia, para que isso? Quando começava qualquer discussão nesse sentido, Jesus saía fora. Não é isso. Para que ter razão? Mais uma vez, Jesus falou para os discípulos e fala para nós hoje: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, os segredos do reino de Deus. Cadê os mistérios? Cadê os segredos após a teologia? Aí você pode falar assim: mas mais um fardo nas nossas costas, já não tem muita mensagem pedindo isso, pedindo aquilo de nós? Eu não estou pedindo mais nada que você faça, não tem nada que você possa fazer, nem eu posso. A única coisa é, nós precisamos sermos mais abertos à ação de Deus, contemplar o nosso Deus. E é interessante que não é só salmos e a palavra de Deus, mas os nossos hinos. Os nossos hinos falam de práticas que nós não temos na nossa vida. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a contemplar as obras das tuas mãos. Nosso hino, hino 26. Meus irmãos, nós precisamos dar esse passo para abertura para Deus, porque quando nós experimentamos isso, como o apóstolo Paulo e tantos outros, é o mistério que nos leva ao sentido, à direção, ao alvo. Porque Paulo termina a mensagem dizendo assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas vieram dele, as coisas são mantidas por ele e as coisas vão para ele. A nossa história, a história cristã, não é uma coisa que dá volta, um ciclo que se move, mas sem sair do lugar. Não, a história da vida cristã e a história do mundo, ela é aquela curva que vai sendo feita e apontando para um alvo, e só um alvo. E esse alvo é Deus. Porque foi Ele quem nos trouxe, é Ele quem nos mantém e é para Ele que nós vamos. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que lhe é devido à glória. A glória final, a glória para sempre. Essa é a honra que é devida a Deus, sempre. E o nosso lugar diante disso? O nosso lugar é prostrado. Prostrados diante dele. Doxologias vivas. Sinal, os sinais do mistério de Deus, do reino de Deus. É para isso que nós fomos chamados como pessoa e como igreja. Nossa igreja já tem bastante coisa, mas é preciso a gente ampliar isso, abertos, dispostos à ação de Deus. Meus irmãos, nós somos fortes no argumento, somos. Nós somos fortes no conhecimento, na explicação, no ensino, na defesa. Nós somos fortes na profissão de fé, na declaração de fé,
na mente. Mas, meus irmãos, vamos confessar, nós somos fracos no vivenciar, nós somos fracos no explorar, nós somos fracos na explosão espontânea de louvor. Somos. Cadê o mistério? Nós somos fracos e estreitos no horizonte da vida cristã. Nós somos fracos e estreitos na largueza, na profundidade. Nós somos fortes, prontos no centralizar a vida cristã em nós, nos alvos das bênçãos, na performance. Mas isso tudo tem nos levado à competição. Igreja cristã em geral. Porque nós somos fracos, tímidos no temor, no fervor, no mergulho, na contemplação. O que é contemplação? Na exuberância da fé, na beleza que atrai, no calor da chama. Nós somos fortes de história. Louvado seja Deus pela nossa história, história da nossa igreja. Que história linda, que história bonita. Mas nós ainda somos fracos na graça, na gentileza, na compaixão, na doxologia. A começar de mim, a começar de mim, a começar da nossa igreja. Ouvi o convite para sermos uma doxologia. A sociedade lá fora, utilitária, imediatista, consumista, vai perguntar para nós: a explosão de louvor é sem sentido. Qual é o sentido da explosão de louvor? E nós vamos dizer, sim, mas ela é cheia de significado. A sociedade lá fora, imediatista, utilitária, vai dizer para nós assim: o louvor é inútil. É útil para quê? É até desnecessário. E nós vamos dizer sim, mas ele é tão cheio de propósito. Na doxologia, a vida se transforma em um sinal de Deus. Na doxologia, a teologia se transforma em poesia, em abrangência, em beleza que comove os corações dos homens. E eu termino e eu quero que você repita comigo. Eu vou falar primeiro, depois você fala junto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Você pode repetir isso comigo? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desvenda, ó Deus, os nossos olhos. Queremos, desejamos, anelamos, buscamos contemplar as maravilhas do teu ser. Amém. Esse é o projeto IPV Reunida. A IPV sempre foi uma grande família de irmãos de todos os lugares. As canções da IPV são muito únicas, né? Talvez seja uma das suas características mais marcantes. Nós reunimos então alguns músicos e cantores que alguma vez fizeram parte da IPV e que agora estão aí espalhados pelo mundo. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para
graça do Senhor